E com relação a essa história dessa grande milícia federal que o Bolsonaro está querendo criar, o que você acha dessa história de subordinar o comando das polícias militares ao governo central, Jaqueline? Conta para nós. Olha, para início de conversa, isso é gravíssimo, tá? Mas é uma demanda antiga, é uma espécie assim, de comida requentada. Né? É um requentado que vem desde os anais da Constituição de 1988, que eu tenho insistido que na discussão da segurança ela foi cotó e perneta. Ela foi, na verdade, produto de lobbies, né, do Conselho dos Comandantes da Polícia Militar e do Conselho dos Chefes de Polícia, tendo alguns protagonistas em seu apoio, como, por exemplo, na época, o deputado César Maia. Só ler os anais da Constituição para a gente ver, né, que o artigo 144 é um arremedo, uma reprodução, né, com algumas mudanças, com algumas palavrinhas bonitas para causar um efeito, né, da última reforma de segurança pública e de polícia no país, que foi em 1968, 1969, no auge aí do regime militar. Ok? Então, a primeira coisa é essa. A segunda é que existe um mimimi, que, na verdade, é um mimimi que disfarça, o mimimi da ingerência política nas polícias brasileiras, né, que disfarça, né, o que de fato funciona, que é a chantagem corporativa. Na verdade, no Brasil, nós temos autonomia demais, ou autonomização predatória, ou emancipação predatória, ou seja, nenhum controle efetivo profissional dos meios de força combatentes e comedidos, correto? Né? E o exercício do poder de polícia segue como uma espécie de cheque em branco. Tem sido assim, nós não fizemos uma repactuação federativa do principal poder que uma sociedade delega à sociedade, que é o poder de dobrar a própria vontade, é o poder de restringir liberdades. Tem que lembrar que o poder de polícia no Brasil está definido no Código Tributário de 1966 e é um pode-tudo contra a cidadania. Por sua vez, as competências das polícias que se apresentam no artigo 144 como eu falei, é uma expressão negociada dos lobbies do passado, de monopólios e quase monopólios de policiamento, né, numa lógica cooperativa, que sabota qualquer esforço de estabilização e previsibilidade no exercício de poderes legais e legítimos. Portanto, o problema do Brasil é exatamente que vivemos um cheque em branco, uma procuração em aberto no poder coercitivo, né? E o que está se propondo aqui? Uma espécie assim, de inamovibilidade disfarçada, que deu ruim em qualquer país democrático que se tem notícia. A pergunta, então, que eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema. A gente vive o negacionismo da produção científica no campo da segurança pública. São 70 anos de produção científica, né? E que, de uma certa forma, a gente afirma coisas que são fake science aqui. Entendeu? É um campo moralizado, feito de prescrições, tá certo? Se por um lado a gente reivindica a reflexão científica no caso da pandemia, no caso da segurança pública é um conjunto de frases de para-choque de caminhão que não ficam de pé, não tem evidência empírica, são negadas historicamente, mas a gente sustenta numa lógica normativa, né, do argumento de autoridade, ao invés de ser da autoridade do argumento. Isso é muito sério, que tem custado vidas. Uma delas é que as soluções no Brasil da segurança vêm primeiro do que o problema, né? Correto? Então, a pergunta que eu faço é, tá, para a gente poder entender isso, a gendarmerie francesa sai matando a dar com pau os franceses? Origem dos modelos militares de polícia, modelos organizacionais, que a natureza da polícia, seja arquitetura militar ou não, vai seguir sendo civil. Os carabinieri da Itália, por sua vez, saem predando o cidadão para lá e para cá, é esporte nacional, matar a periferia ali na esquina? Não. A Guarda Civil Espanhola também sai por aí do tiro, porrada e bomba? Não. Correto? Eu posso citar para você outras organizações inspiradas no modelo militar, tá certo? Que eu não quero dizer que seja bom. Aliás, o modelo civil do Brasil é uma porcaria, e o modelo militar, idem, mas por outros motivos que não esses, que a gente vê propagado aí, feito um mantra. E esse mantra, né, tanto da chamada desmilitarização, que não sabe o que se vai desmilitarizar, e uma unificação perigosa, né, substituiu a questão central, que é de governabilidade e né, dos meios de força e do poder coercitivo do Estado, tá certo? Delegado pela sociedade. Então, virou uma grande cortina de fumaça, uma espécie de ignorância ilustrada de um lado, entendeu? Né? E um achismo, né, não envergonhado do outro. Não pode, a gente está lidando com a dimensão central da vida social, da vida política. Então, o que impediu que polícias militares planeta afora
entendeu? Sai aqui fazendo isso que rola no Brasil. Se chama responsabilização, controle interno e externo, estrutura de accountability, né? Responsabilização individual, controle individual do uso do armamento, da munição, do emprego de força. Pergunta, há isso no Brasil? Não, no Brasil não tem estruturas de responsabilização e accountability. Tem distribuição de culpa seletiva conforme acordos de gabinete. Aqui o importante é que a polícia siga indigente, indulgente, vulnerabilizada, para que ela possa ser mercadoria política de um lado e comercializada e mercadizada para o crime de outro. Eu gostaria de lembrar que todas as reformas de polícia que eu falei no mundo ocidental, começando aqui também pela América Latina, que as pessoas pouco sabem o que rola no Chile, no Peru, na Colômbia, parecem sacoleiros de novidades vindas, né, do mundo ocidental, né, dos Estados Unidos, ali da esquina. Tem que lembrar que as duas coisas principais, a primeira, blindar a polícia, que se chama independência, do apetite político-partidário, e de outro, blindar a polícia dos seus usos mercantis, ou seja, polícia forte para fraca, fraca para forte. Nós não fizemos isso no Brasil, nós não repactuamos. Isto aqui é uma procuração em aberto. Por isso é que ninguém consegue explicar as modalidades táticas de ação de polícia, sua eficácia, sua eficiência e sua efetividade. Então, para começar, não dispomos de dispositivos profissionais de controle, não temos uma doutrina do uso da força escrita. Nós assinamos todos os pactos, todos os protocolos da ONU de uso da força e não traduzimos em legislação doméstica, produzindo insegurança decisória na tomada de decisão ali na esquina, seja do policial individual, seja como corpo tático. Isto é desesperador. Ninguém passa no teste de explicar qual a superioridade do uso da pistola em relação a um fuzil no cenário urbano ou uma metralhadora. É um lusco-fusco, eu nunca vi isso. Tá? Uma arma a desenhar a mão desenhar pensamento. No entanto, o que foi que nós fizemos aqui? Né? Tanto os progressistas quanto os conservadores ampliaram de maneira informal o poder de polícia. Os primeiros, pela via repressiva. E os segundos, porque não enfrentaram de frente a questão do controle e da restrição de liberdade, né? Produziram um discurso prevencionista epidemiológico que não fica de pé, porque a polícia não produz prevenção direta de absolutamente nada. A prevenção em polícia é indireta e acumulativa. Então, quando você amplia um prevencionismo epidemiológico, você multiplica a oportunidade de vitimização e de predação na esquina, porque prevenir é, antes de tudo, eliminar o vírus, eliminar o vetor. Percebem? Então, olha como nós tivemos aqui um discurso tutelar, tutelas, espadas tutelando em desgoverno à esquerda e à direita. Eu queria lembrar que a espada emancipada corta a língua do verbo, né, da política à direita, à esquerda, ao centro, ao lado, e rasga a letra da lei. É isso que ali no cotidiano vai gerando golpe. Por isso é tão perigoso. Essas polícias já são autonomizadas. Né? O governador é uma espécie de animador de auditório. Correto? Né? Olha, gente, vamos ali fazer isso aqui agora. Tá? Então, a estrutura brasileira é uma estrutura concentrada, né, e centralizada no exercício de poder, reproduzindo algo que não se faz em democracia, que é a produção de monopólio de polícia no tempo e no espaço, na territorialidade. E, no entanto, o que a gente... Só para fechar, de um lado, um discurso de militarização que ninguém sabe onde começa e termina, e o que é desmilitarização, porque na hora que o sujeito decidir o que é, a sociedade decidir, eu estou pronta a pôr de pé aqui na minha prancheta. Não tem problema nenhum, ajudei a criar a Força Nacional, ajudei a montar o SUS, não tem problema. Agora, eu não posso começar a criar um edifício sem alicerce, de cima para baixo, tá certo? Então, é um discurso, por que tem 30 anos esse mantra e não sai do papel? Porque ele não guarda evidenciação, entendeu? Ele fica bonito na foto. Do outro lado, a unificação de polícia é temerária. Como é que você vai juntar 100 mil fulanos da PM de São Paulo com mais 30 da Polícia Civil? Como é que você vai unificar se você não tem mecanismos de governabilidade, de gestão, de governança de organizações de larga escala terrestre? Em que lugar delirante isso foi feito? Ao contrário, se reduziu efetivos, fragmentou a polícia. Estados Unidos tem mais de 40 mil polícias porque não são trouxas. Viveram uma guerra civil de verdade pelo controle do Estado. Tá certo? Então, aqui não. Aqui é um discurso de estoque, emancipatório. Aqui se fica dando agradinho orçamentário e corporativo para a polícia, achando que que você pode criar guepardo para cuidar do quintal. Então, o que foi que nós fizemos? Abandonamos a discussão política
Tá? Os fins da política determinam os meios logísticos e os modos táticos da ação da polícia. Aqui, das Forças Armadas ao Guarda Municipal da Esquina, não se sabe a capacidade coercitiva. Por isso, eles se constituem como autarquia sem tutela, como estados quase que autônomos, tá? Como governos autônomos. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, temos que fazer aqui uma campanha anti-negacionismo, porque temos produção científica, e anti-fake science.